Depressão, a comédia trágica da existência. Olá, seres fadados à lucidez ou, no entanto, sejam bem-vindos ao meu canal mais perto da ignorância, onde questionamos tudo, inclusive a própria existência. Hoje, vamos dissecar um tema que nos define, quer queiramos, quer não. A depressão, mas sem ilusões, sem o papo furado da autoajuda. A ideia aqui é mostrar como a depressão é a cereja do bolo de uma sociedade em ruínas, a prova cabal de que a vida é uma piada de mau gosto, e nós, meros espectadores dessa tragicomédia. Agora, já se perguntaram por que tanta gente ao nosso redor, e talvez até nós mesmos, se sente miserável? Será que a culpa é só de fatores individuais? Ou será que existe algo maior, algo que nos afeta a todos como um vírus existencial? Eu acredito que a depressão ansiosa é um mero reflexo da nossa sociedade, competitiva, excludente, obcecada por performance, e que se sustenta sobre o marketing da felicidade. Uma sociedade que nos cobra perfeição, sucesso e positividade ininterrupta, como se fôssemos robôs programados para consumir e produzir. É justamente nessa pressão para ser alguém que o sistema cria seu paradoxo. A depressão não é vista como uma experiência humana legítima, mas como um defeito de fabricação, algo que precisa ser corrigido rápido, para que você volte a funcionar. O Brasil depressivo, a epidemia da indiferença. No Brasil, a depressão não para de crescer. Segundo a BBC News Brasil, 5,8% da população, ou seja, 11,7 milhões de pessoas, vivem com essa condição, o que faz de nós os campeões da América Latina no quesito infelicidade clínica. Mas a matéria, como sempre, trata o fenômeno como um problema técnico. Falta de atendimento, escassez de psicólogos, falta de informação. Claro, esses fatores são importantes. Mas será que estamos apenas olhando para os números? Ou estamos realmente tentando entender o que está por trás dessa epidemia silenciosa? E se o problema não for só a ausência de tratamento, mas o próprio sistema que nos molda? E se estivermos adoecendo porque não há espaço para viver fora da lógica da performance? Afinal, vivemos em uma sociedade onde não basta estar bem. É preciso mostrar que está bem. E, se possível, rápido. A depressão, ao invés de ser um sintoma de um mal-estar generalizado, é tratada como uma falha no código do indivíduo, nunca do sistema. A falha no código ou a estrutura do software. Se a depressão é um erro, onde está a falha? A resposta convencional é simples: mais psicólogos, mais medicação, mais campanhas de conscientização. Mas isso realmente resolve o problema? Ou apenas ensina as pessoas a se adaptarem melhor a uma lógica que as destrói? O problema não é só que as pessoas estão deprimidas porque não têm acesso à terapia. Elas estão deprimidas porque não há como escapar do ciclo de exaustão, precarização e sobrecarga emocional que o sistema impõe. Byung-Chul Han, em A Sociedade do Cansaço, descreve essa realidade com precisão cirúrgica. Ele nos diz que a exaustão contemporânea não vem de uma opressão externa, mas da autopressão. Nós nos tornamos nossos próprios patrões, exploramos a nós mesmos, nos cobramos incessantemente. E claro, quando adoecemos, nos sentimos culpados por isso. E é aqui que o paradoxo aparece. Quanto mais tentamos eliminar a depressão, mais reforçamos o sistema que a cria. Afinal, se alguém deprimido precisa ficar bem logo, o que acontece? Surge a ansiedade. Se a depressão representa uma pausa no desempenho, a ansiedade surge para compensar essa pausa, forçando o indivíduo a buscar soluções rápidas, e assim ele nunca escapa do ciclo. A ansiedade, o motor da depressão. Se Freud já nos falava das 3 fontes inevitáveis de tensão na vida, o corpo, o mundo externo e os outros humanos, hoje vivemos sob um 4º fator, o desempenho como critério existencial. E o que acontece quando você precisa estar sempre bem, sempre funcional? Você desenvolve um medo de falhar, medo de não ser suficiente, medo de não ser visto. A sociedade do desempenho alimenta a ansiedade, e a ansiedade, por sua vez, alimenta a depressão. Não é aqui que a coisa se torna realmente perversa. Quando você finalmente entra em colapso, o sistema te oferece mais desempenho como solução. Você já viu um mercado tão eficiente quanto esse? Está deprimido? Resolva isso rápido. Temos um aplicativo, um curso online, um coach para isso. Ansioso? Nada que um mindfulness corporativo ou uma dose de Ritalina não resolvam.
E assim seguimos, correndo sem parar, o tempo todo, porque parar significa falhar, e falhar significa não existir. A materialidade sempre cobra, por mais que tentemos escapar da angústia, ela nunca desaparece. Podemos nos distrair com entretenimento, nos anestesiar com medicamentos, terceirizar a responsabilidade para discursos motivacionais, mas o corpo sente, o tempo pesa, a materialidade sempre cobra. Podemos ignorar a realidade, mas ela não nos ignora, e o pior, quanto mais tentamos fugir, mais ficamos presos. E é justamente isso que a matéria da BBC não aborda. E se o problema não for a depressão em si, mas a impossibilidade de elaborá-la dentro da estrutura social que temos? Se a depressão precisa de tempo para ser compreendida, mas o sujeito não tem tempo, então qualquer tentativa de tratamento será apenas um paliativo. E aqui voltamos a Emile Cioran. Se o desespero é o que separa o real da ilusão, então a alta taxa de depressão não deveria ser vista apenas como um problema clínico, mas como um diagnóstico social. Conclusão: no diagnóstico final, a verdade é que o sujeito deprimido não é um erro do sistema. Ele é o sintoma mais verdadeiro desse sistema. A depressão moderna não precisa de mais discursos sobre superação. Ela precisa de espaço. Espaço para ser sentida, vivida e elaborada. Mas esse espaço não existe. O tempo já foi tomado, e o mercado já precificou até mesmo o desespero. E talvez o problema não seja que as pessoas estão deprimidas. O problema é que a única solução oferecida a elas é seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Se você gostou desse vídeo, o que duvido, já que ele é tão deprimente quanto a própria realidade mesmo, não esqueça de deixar um like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Aqui no Mais Perto da Ignorância, continuamos questionando o que poucos têm coragem de encarar. Até a próxima. #Mais Perto da Ignorância.